Da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que os que correm no estádio, todos correm, não há dúvida, mas um só é que alcança o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Os atletas que combatem na arena, de tudo se abstêm. Eles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Quanto a mim, corro, mas não como a aventura. Combato, mas não como quem esgrime no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e reduzo-o à escravidão. Não suceda que, tendo eu pregado aos outros, venha depois a ser reprovado. Não quero, pois, irmãos, que vós ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, e que todos passaram no mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de um rochedo espiritual que os seguia, rochedo este que era Cristo. Todavia, Deus não se agradou de muitos deles. Dá o braço. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu para contratar operários para a sua vinha. E, tendo acertado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo novamente saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora 6ª e da hora 9ª, e fez a mesma coisa. E cerca da 10ª hora saiu ainda e encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: por que estáis aqui o dia todo sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, cada um recebeu 1 denário. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haveriam de receber mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora e pagaste-lhe o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Ele, porém, respondendo a um deles, disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, que eu quero dar também a este último, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero daquilo que é meu? Porventura és tu invejoso porque eu sou bom? E é assim que os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. De fato, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus caríssimos, esta missa inaugura o preâmbulo, a antessala da Quaresma. Estamos no domingo da 70ª. Estas dezenas de dias nos quais caem os domingos, até a Páscoa. Este é o domingo da 70ª. O domingo que vem, 60ª.
o seguinte, 50ª e depois a 40ª ou a Quaresma, na quarta-feira de cinzas. Nunca o tema da necessidade da conversão, do voltar-se para Deus, do renunciar às criaturas, do purificar-se dos afetos dos desordenados, este tema diz respeito a todos indistintamente. Dos que estamos aqui e dos cristãos que estão do lado de fora, todos precisamos em algum grau voltar ao Senhor. Os que entibiaram, os que esfriaram, os que deixaram de viver da fé, precisam voltar à devoção. Os que são devotos, os que praticam a fé, precisam passar da devoção para a perfeição ou santidade. E os que estão na perfeição ou na santidade precisam adiantar e avançar para o heroísmo da caridade evangélica. Porque ninguém de nós pode dizer que ama a Deus com todas as forças e de todo o coração ainda. Não amamos. Quem de nós pode afirmar que seu amor a Deus é de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e com todas as forças? Não é. Não é. Por isso o Senhor nos diz hoje: vai trabalhar na minha vinha. E o esquema simbólico da palavra mostra o Senhor se dirigindo, no curso de um dia, desde manhã até o final da tarde, procurando os homens para trabalharem na sua vinha. Porque todas as horas são de Deus. Em qualquer hora do dia da nossa existência, se pode e se deve ir trabalhar na vinha do Senhor. E aqui no caso a vinha do Senhor é a própria alma. Que quando bem cultivada, quando bem cuidada, produz frutos dignos da vida eterna, frutos que merecem a vida eterna. Diferente da vinha abandonada, que se torna pasto dos animais, que seca e depois é queimada. Torna-se pasto dos animais selvagens, do javali da mata, como diz as Escrituras, resseca e só serve para queimar. Para queimar. Por isso diz o Senhor: vai trabalhar na minha vinha. Ele diz isso aos que estão nas primeiras horas da vida, da existência, na juventude, na adolescência, na juventude, aqueles que já se adiantaram um pouco, que estão na media vita, na metade da vida, aqueles que, como nós, têm mais passado que futuro. Não se esqueçam, muitos de nós têm mais passado que o quê? Que futuro. E para estes que já chegam no ocaso da existência, é preciso ir trabalhar na vinha.
É preciso voltar a cuidar da coisa mais importante. Quem sabe, quem sabe que tem um inferno a evitar e um céu a conquistar, entende muito bem a gravidade do convite do Senhor. Quem reconhece que tem um inferno a evitar e um céu a conquistar, não considera estas palavras, esta parábola, esta metáfora como algo que se possa esquecer. Afinal de contas, a minha salvação e a vossa pende deste instante que passa. Onde está dependurada a nossa salvação? Neste exato instante que nos escapa e que nunca mais volta. Nunca mais. Ele poderia dizer a nós, sobretudo a gente que como eu, a pessoas que como eu, ouviu o chamado dele lá na infância. Poderia dizer, mas eu já te chamei, você não ouviu. Te chamei logo no início, logo no começo, você fez ouvidos moucos. Deu preferência a outros chamados, a outros apelos. Lamento, sua vez passou, sua chance está perdida. Poderia dizer, e se dissesse, não cometeria nenhuma injustiça. No entanto, vejam os senhores, chegamos vivos e com alguma disposição neste vestíbulo, neste limiar da quaresma, que é a 70ª, para mais uma vez tratarmos daquela realidade a respeito da qual nosso Senhor, se dirigindo a Marta, disse: Marta, Marta, tu andas ocupada e atarefada com tantas coisas. No entanto, uma só importa. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Esta não lhe será tirada. Então, meus caríssimos, eis o tempo que foge e não volta. Eis o tempo de salvação, porque agora, pelo ministério da igreja, nossa mãe, nosso Senhor nos dirige este convite: vai trabalhar na minha vinha. E se trabalhares bem, te será dado depois o denário da vida eterna. Agora eu gostaria de fazer aqui uma espécie de fecho com relação a esta meditação. Logo mais, quando iniciarmos o tempo quaresmal, estamos agora entrando no ciclo pascal, não é? Quando entrarmos na quaresma propriamente dita, aí vamos escolher aqueles remédios penitenciais mais adequados para cada caso, para o nosso caso de modo particular. Mas é preciso reconhecer a enfermidade. É preciso reconhecer que se precisa do remédio. É preciso agora fazer o diagnóstico da alma. E eu digo isto, meus queridos, não por causa de faltas propriamente graves, não por causa dos pecados mortais, mas por causa destes maus hábitos
que às vezes trazemos desde a infância e que se arraigaram, criando em nós uma espécie de segunda natureza, porque o hábito cria uma segunda natureza, pela qual as pessoas nos identificam. Tipo assim, olha, o fulano, o tal do João, come muito. A tal da Maria fala demais. O tal do Joaquim é preguiçoso. Nós temos um nome próprio e o sobrenome do nosso pecado. Vejam, senhores. E não damos muita importância, porque não sentimos de modo imediato o estrago e o dano que estas coisas provocam, nos impedindo o adiantamento, o avanço e o progresso na vida cristã, por um lado. E por outro, não sentimos, por um lado, e por outro, não temos a devida ciência, não paramos para reconhecer a origem destes males. Então seria de muito bom tom, seria muito salutar, e como início do trabalho na vinha do Senhor, começarmos a identificar estes pecados recorrentes que não nos abandonam, que vão conosco em cada confissão, e mesmo confessados, parece que ficam do lado de fora da porta do confessionário, nos esperando, né? Para subir no colo de novo e ir conosco. Então a primeira coisa a fazer é identificar o início deles. Quando foi que eles começaram? Que idade eu tinha? De quem eu copiei isso? Quem foi que eu vi fazer e comecei a imitar? Qual é o remédio? Qual é o remédio adequado para esse tipo de comportamento, de conduta? Que não é pecado mortal, não. Mas é um empecilho, é uma pedra, é um impedimento. Ali eu chego, dali não passo. Não passo de modo efetivo para um outro grau, não subo um degrau, eu paro ali. As intenções vão para frente, a alma fica atrás. As intenções vão lá para frente. Imagina, quem dentre nós não tem intenção de ser um grande santo? Todos temos. Todos temos. Mas quem está disposto a fazer o que é necessário? Segundo aquela observação sapientíssima do padre Lacordaire, que dizia de modo muito sábio, para descer não é preciso esforço nenhum. Precisa esforço para descer? Para subir precisa. Para subir é preciso esforço. Para descer é só seguir a natureza. Deixar a natureza, ela empurra tranquilamente para baixo, sem necessidade de maiores esforços. É uma inércia natural. Para descer, para subir não. Para subir não. Então, vamos responder de modo adequado a este convite de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai trabalhar na minha vida, na minha vinha, e eu te pagarei o que for justo. A primeira coisa é fazer, é não se
acomodar com este engano diabólico que sossega de modo perigoso muitas almas, com aquela ideia de que eu não mato e eu não roubo. Satanás, quando perdeu o posto que ocupava no céu, não tinha matado ninguém, nem roubado ninguém. Até onde se sabe, o inferno não foi feito só para ladrões e assassinos. Satanás não precisou matar nem roubar para ir parar onde parou. Então essa história de que, dessa autojustificação cega e louca, de dizer, mas eu não mato, eu não roubo, isso não passa de um engano. É preciso cultivar a vinha, meu irmão, minha irmã. É preciso cultivar a vinha. Porque o mais correto com relação a esse tipo de coisa é dizer, eu ainda não matei e não roubei. Ainda. Que é outra coisa extremamente necessária para o adiantamento, para se trabalhar na vinha do Senhor e progredir no trabalho, no serviço, a sistemática desconfiança de si mesmo. Quanto alguém confia em Deus? Quanto aprendeu a desconfiar de si mesmo. E do ponto de vista, olha aqui, do ponto de vista das ilusões e das mentiras que nós contamos para nós mesmos, as piores são as ilusões e as mentiras religiosas. Essas que dizem respeito ao nosso trato com Deus e ao cumprimento dos nossos deveres. Quer chegar à santidade, quer chegar à perfeição, quer adiantar, quer vencer os teus maus hábitos, os teus vícios, os teus crimes e pecados, desconfia de ti mesmo. Reza como rezava o grande São Filipe Neri: Jesus, cuidado comigo, eu te traio e eu te vendo. Por favor, uma vez que durante todo este período o Espírito Santo, através dos evangelhos e da igreja, vai nos indicar os meios, os modos, as formas de chegarmos a uma coisa, a um estado de coisas que mereça o nome de conversão. Não deixemos de passar agora o que o Senhor acaba de nos sugerir, o convite que Ele acaba de fazer. Vai trabalhar na minha vinha. Vai lá ver onde o mato cresceu. Onde as videiras se encheram de folhas secas, de cipós. Vai podá-las. Vai revolver a terra. Volta à tua vinha, a vinha da tua alma. Veja lá onde a cerca está rompida, onde está o rompimento da cerca que deveria proteger a videira. Repara o estrago manifestado pelos teus excessos, pelo abuso que fazes das criaturas, pelo tempo que perdes com aquilo que não é nada. Procure identificar onde foi que este mal começou, este
que não larga de você e do qual você não larga nunca. Quando foi que começou? Por que começou? Em quem você se inspirou, se encostou para copiar esse tipo de coisa? Marca isso. Traz isso diante de Deus. Qual é a virtude oposta? Qual é a virtude que se opõe a esse mal? Aprende essa virtude e pratica como remédio, como curativo numa ferida purulenta. E é assim, senhores e senhoras, que vamos aproveitar de modo cioso este tempo que talvez não se repita. Quem sabe se ainda vai ter mais uma 70ª e uma 40ª para cuidar desses assuntos que definem todos os demais. Quem sabe? Se ainda terá tempo, estará vivo para decidir este assunto que define, determina todos os demais. Não há tempo para perder, porque a salvação pende deste instante que nos escapa e que nunca mais volta. Não negocie com Deus o que você não tem, é coisa feia. Passar cheque sem fundo é coisa deste estelionatário. Então, como é que você vai negociar com Deus um depois, um mês que vem, um ano que vem? Você não tem isso. Onde você tem isso? Onde está o teu depois? Em que gaveta ele está guardado? Em que conta bancária? Você não tem para negociar com Deus nenhum depois, nenhum mês que vem, nenhum ano que vem. Ninguém tem. Só temos este instante que nos escapa e mais nada. Portanto, como diz o Espírito Santo nas Escrituras, hoje, não amanhã, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, estamos ouvindo, ide trabalhar na minha vinha. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.